Hey Dominator, muito bem-vindos ao Domini Marketing. Eu sou o professor Wagner e vou falar para vocês sobre o tema de inovação. Ainda falando sobre os bloqueios, hoje vocês vão ver mais um vídeo sobre bloqueio, tá legal? Então é só curtir aí e seguir o nosso material. E não se esqueça, se você não viu os vídeos anteriores, é só você procurar aqui no card algumas informações e assista o vídeo anterior, tá legal? Vamos lá para o nosso vídeo. Bom, vamos lá, falar agora do nosso próximo bloqueio. Nós vamos falar agora na parte dos bloqueios mercadológicos. Vamos começar a sessão dos bloqueios, que nós também vamos dividir em 3 grandes grupos. Quais seriam esses bloqueios que nós vamos dividir? Bloqueio do especialista, bloqueio do adulto e bloqueio do ocupado, tá? Então vocês podem ver todo esse material complementar aqui nos outros vídeos, só você clicar aqui e ver os outros vídeos que nós temos complementar aí, que eu já deixei os links aqui para vocês assistirem, beleza? Então tá, vamos lá, vamos entender sobre estes bloqueios. No caso do bloqueio do especialista, qual que é a ideia que a gente tem que trabalhar? Primeiro a gente tem que pensar, vocês estão observando aqui nos bloqueios mercadológicos, vamos falar do bloqueio mercadológico, vocês estão observando que há uma mudança no mercado, há uma automação, né? A gente consegue enxergar muito isso, essa automação, substituição do homem por máquina, nós temos cada vez mais intermediários sendo eliminados pela tecnologia, isso acontece cada vez mais, então nós temos automação e conectividade. A conectividade, nós temos alguns sistemas integrados, aplicativos, sistemas de rede. Nós temos o fim das distâncias, né, entre as pessoas, porque nós temos aí a parte do home office, nós temos velocidade de comunicação, nós temos a gig economy, onde nós temos aplicativos de facilitadores de recursos, nós temos intermediários facilitadores, por exemplo, o Get Ninjas, o Uber, iFood, ou ainda os bicos online. Todo este tipo de tecnologia de automação está substituindo a mão de obra. Se isso está substituindo a mão de obra, o que a gente tem que fazer? Nos adaptar, nos preparar, nos adequar a isso. E como que nós vamos fazer? O que nós temos que aprender, esquecer? O que acontece nesse cenário? Bom, primeiro, no bloqueio do especialista, nós temos que pensar da seguinte maneira. As pessoas precisam ser especialistas, mas também precisam ser generalistas. A ideia, então, é que vocês tenham repertório, sejam cada vez mais curiosos para aumentar o seu repertório. E vocês têm que ter um olhar xoxin, olhar de criança, manter a sua mente aberta. Essa é uma ideia que vocês precisam começar a ter para desenvolver um conceito novo, para vocês fugirem daquele convencional. Vocês precisam pensar em mudanças de mercado, mudar aquilo que já está na sua mente. Então nós temos algumas regras na nossa cabeça. Nós precisamos entender que há uma conectividade entre tudo, a população, a mudança do planeta, a automação e o mercado. Todas essas variáveis atuando junto. E aí você precisa entender que isso tudo está conectado em rede e aí desenvolver tecnologias, desenvolver ferramentas, recursos para que você consiga utilizar isso. Veja que várias empresas criaram aplicativos. O quanto isto é fácil para o público idoso. Você já deve ter visto que muitos idosos têm dificuldade em utilizar isso quando vão num banco. Nós precisamos entender isso. Então, se você não pensa no seu cliente, não pensa de uma forma diferenciada, você não vai conseguir resolver os novos problemas. Ou seja, soluções antigas não resolvem desafios novos, problemas novos. E você precisa, de alguma maneira, utilizar criatividade para resolver os novos desafios. As pessoas queriam se locomover, não conseguiam. Aí tinha o táxi, não deu certo. Alguém pensou de uma maneira e criou o Uber.
certo? Uma solução diferenciada. Então, as pessoas estão tirando da cabeça conceitos antigos e trazendo coisas mais novas. Por isso, você precisa ter repertório. A ideia aqui é que toda solução criativa é a soma de algumas referências ou inspirações. E como que vocês podem saber disso? Vou deixar aqui uma dica de um livro chamado Roube como um Artista, tá? Esse livro aqui que eu já falei para vocês, muito interessante. Vocês vão pegar aqui algumas coisas legais, algumas ideias legais, e aí vocês vão começar a ter ideias novas. Isso vai ajudar bastante vocês. Projetos paralelos e hobbies são importantes para que vocês tenham ideias criativas. Vocês precisam ser mais flexíveis, procurar novas informações, novos inputs, novas entradas de conteúdo. Procure algo para aumentar o seu conteúdo. Assim você vai ser um especialista estudioso, mas também um generalista curioso. Você precisa disso. E a curiosidade vai te trazer mais repertório, combinação de ideias e criatividade. Assim, você vai utilizar cada vez mais a sua inteligência e criatividade, tá? Seja sempre questionador, curioso e caçador de informações. Como que eu posso deixar aqui para vocês uma dica para que vocês não cometam os erros? Porque quais são os erros desse método aqui? Primeiro, dizem sempre para você ser especialista e você não focar em outra coisa. Isso é um erro. Outro erro, não evite criar perguntas, não utilize questionários prontos. Não, você pode fazer o contrário. O outro, um problema de uma área não precisa ser resolvido por um especialista de outra área. Isso também não é verdadeiro. Qual que é o correto para vocês aqui? Seja um especialista e procure outras informações que possam ser utilizadas aqui. Você vai ver que o Design Thinking é uma das ferramentas para isso. As pessoas colocam lá, criar perguntas padrão, porque eu prefiro utilizar as coisas prontas. Não, não é o caminho. Crie, utilize coisas novas, procure um caminho diferenciado. Crie coisas para você poder ter repertório, tá? E você tem que pensar que um problema pode ser resolvido por outro departamento. Às vezes, a troca de informações entre departamentos e setores vai ajudar vocês. Então, o que vocês precisam ser aqui? Um especialista com abrangência em outros temas. Quando você consegue ser um especialista curioso, um especialista que lê informações de outros lugares, um especialista que também foca no generalista de algumas ações, vai te ajudar. Exercício para vocês fazerem aqui nessa parte do especialista. Vocês podem ler uma revista que vocês não conhecem, de um setor que vocês não conhecem. Por exemplo, peguem a revista de pesca, de crochê, e tentem tirar dali uma ideia para você colocar no seu mercado. Como que você pode pôr no seu negócio? Pensar num processo, num projeto, tenta. Faz esse exercício, tá? Talvez não seja nessa edição, nesta revista, mas leia para ter repertório. No mínimo, você vai pelo menos adquirir repertório e conhecimento de alguma outra coisa. Legal? Vamos lá. Bom, espero que você tenha gostado do material. E se de alguma forma isso te ajudou, se de alguma forma te acrescentou algum conteúdo, peço que, por favor, você deixe aqui um comentário. Comente o que você achou, o que você curtiu e, se for possível, se inscreva no canal. Vem aqui, é só clicar no botãozinho se inscrever no canal e assim que sair os próximos vídeos você vai ser notificado, legal? Então não perca mais tempo, se inscreva aí e aproveita para assistir esses outros vídeos ou este outro vídeo aqui também, muito legal e relacionado a esse tema, hein? Nos vemos em breve, fui!